internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, o professor que tem voz de trovão, ou tinha, Júnior Feital. E aí, Rafael, e aí, internet. O Rafa não se apresentou dessa vez, já tá estrelinha demais, né, cara? Mas... Não, cara, é que eu não sou importante, eu não vou ficar falando. Eu apresento quem tá aqui comigo, que brilha muito, entendeu? Obrigado. Viu? Isso aí muito bem. E hoje a gente tem convidados aqui na Salinha do Tricô, né, Júnior? Sempre feliz em receber uma pessoa que já esteve aqui, já brilhou muito. E quando a pessoa passa e deixa o brilho, né? Ela tem que voltar. Ou melhor, a gente pede que ela volte. Oi, Domênica, tudo bem? Tem que voltar pra limpar o chão, né, dos brilhos que deixou espalhado. Isso. O brilho é purpurina? Claro, mas você tem alguma dúvida? É glitter que chama. Seja bem-vinda de volta, fica à vontade, viu? Mais, né? Porque agora você já tá completando aí sua terceira visita aqui na Salinha do Tricô, já tem direito a pedir música, mas todo tricotando tem isso, então... É um prêmio bem ruim. Não é um bom prêmio. A gente tem que melhorar isso, né? Puxa vida. Conta aí, Domênica, pra quem não ouviu o nosso maravilhoso episódio do podcast É Delas com Você, e nem aquele episódio maravilhoso Good Vibes. Esse podcast foi bom, hein? Foi bom. que você participou com a gente. Tem gente que não te conhece, né? Conta aí mais ou menos quem é você, o que você faz na podosfera. Olha, essa é uma pergunta meio complicada, gente, porque senão dá pra fazer um episódio inteiro só disso, mas... A resposta já é fácil, você fala assim, brilha, eu brilho com glitter. Eu brilho muito com as purpurinas, mas brincadeiras à parte, vocês me encontram aí nas internets, lá no Twitter e no Instagram por @Domenica_Mendes. Eu sou apresentadora de um podcast de literatura, que a nossa pauta é sempre adaptações literárias, então livros que viraram filmes, e depois as adaptações, né, seja em filme, em série, em música, em game. Ele se chama Perdidos na Estante, fica lá no site Leitor Cabuloso, e como vocês já disseram, né, eu também tenho total relação com o podcast É Delas. Eu sou aí a criadora da campanha, junto com... Eu que mando, fala assim, eu que mando nisso aí, ó. Na verdade é isso mesmo, porque, né... Viu? O projeto é meu, mas... Não tem que medir as palavras, a gente já falou isso. Não é medir as palavras, mas enfim, o podcast É Delas é uma rede hoje de podcasts apresentado por mulheres. Em março a gente tem a campanha, que vocês que estão ouvindo já conhecem. Se não conhecem, procura aí pela hashtag, que vocês vão encontrar vários episódios. E também entrando lá no site, vocês encontram uma listagem completa dos episódios que foram lançados em 2020. Inclusive, tá faltando de vocês, se vocês participaram, não me lembro. Então, faz favor de mandar. 4. Pois é, chamei na chincha, hein, meninos? Tá faltando lá. Nós fizemos 4, fica então, calma. Precisa enviar pra gente lá, então, pra gente atualizar. E dentro do podcast Delas, eu estou também com um podcast novo, que se chama Estúdio 31. Estúdio por extenso, 31 em número, que é um podcast com uma proposta diferente dos podcasts que vocês já conhecem. É um podcast feito para ensinar quem ainda não sabe fazer podcast a fazer o seu próprio podcast. Então, ele tem uma proposta bem legal, e já vou adiantar aqui para as meninas que estiverem ouvindo, para as meninas e mulheres, que o Estúdio 31 vai ter uma parte totalmente dedicada a ter um curso diretamente comigo para aprender a fazer podcast desde a sua ideia até ele chegar no feed, e vai ser gratuito. Então assinem lá o feed do Estúdio 31 para vocês saberem quando que vai começar as inscrições e poder participar do processo seletivo para embarcar nessa. A gente vai pegar essa ideia, vamos trabalhar nela e vamos transformá-la de fato em um episódio, para caso, se você depois quiser ser mais uma mulher que faz podcast no Brasil ou no mundo, por que não? Às vezes você tá fora do Brasil ouvindo isso, aí você já vai ter pelo menos os primeiros passos e a parte prática para poder continuar com o seu projeto, inclusive dentro da própria rede Podcast É Delas, totalmente gratuitamente, se assim você desejar. Então fica aí o convite para vocês conhecerem todos os meus projetos, tudo que eu faço, né? E fazendo mais um disclaimer, eu também sou editora, a atual editora, na verdade, do Baseado em Fatos Reais, que é um podcast também feito por duas mulheres incríveis,
incríveis. Então vocês também podem ir lá conhecer o projeto delas, mas aí a minha parte é só edição mesmo. É isso. Olha só. Tá vendo, Júnior? Em poucos minutos, quanto brilho já teve? Muito brilho. Agora eu vou ter que limpar o chão. É insuportável. Uma reta escavadeira, né? Já acabou, Jéssica? Tipo, já... Olha, temos uma pessoa estreando aqui no Tricotando. A amiga internet já viu essa voz aí um pouco, né? Tá dando palpite, não sabemos. Alguém já chamou Senhorito Basso? Eu queria tentar essa abordagem, não sei se eu posso também. O Rafa com mania de apelido. Nossa. Deixa Olá, quieto. senhor Basso, seja bem-vindo ao Tricotando. Fica à vontade, desculpa aí então qualquer coisa do senhorito. Conta aí pra amigo internet quem é você na podosfera. Então, aí você errou. Na verdade, é Senhor Domênico Mendes, né? Tipo, o pessoal tá me zoando. Domênico não, Domênica. Você leva o meu nome, não confunda as coisas. Não mude o meu gênero. Que palhaçada é essa? Ixi, olha aí. Mas tudo bem, não, eu sou o Basso, sou esposo da Domênica, né, tipo, a primeira credencial, né, que a gente apresenta. Uma carteirada. O resto, gente, não importa tanto. Pegou um Sacanagem. pouquinho do brilho ali, né, tentando pegar um pouquinho Não é? do brilho. Tentando surfar um pouquinho na onda ali dela junto, né? Brincadeiras à parte, eu faço podcast há uns 8 ou 9 anos, né? Eu comecei com Falha Crítica, que é um podcast de variedades, cultura pop em geral, né? Uma cópia do Jovem Nerd, como todo mundo que começou lá pelos anos 2000 e alguma coisa, 2010. Ok. Não é? Com esses amigos eu fiz desse podcast que tinha um site que chamava Covil Geek, e aí a gente tinha esse site. Depois de um tempo eu me formei em letras, e aí eu quis fazer um podcast de literatura, que esse daí é o podcast que eu montei daí realmente meu, né, tipo do meu jeito, do certinho, que é o Covil de Livros, né, foi através dele daí depois que eu me enfiei de verdade na podosfera literária, e aí depois de um tempo eu me juntei daí ao pessoal do Leitor Cabuloso, né, teve a saída do Lucien, e aí eu acabei entrando pro site do Leitor Cabuloso, que é onde você encontra o Perdidos na Estante, podcast de literatura da Domênica, e aí depois de um tempinho eu acabei assumindo meio que o Leitor Cabuloso pra mim, né, tipo, gerenciando ele. A gente tem outros podcasts lá de literatura, e aí eu comecei a trabalhar daí com essa parte de fazer não só o podcast, como organizar resenha, né, Pode falar que é você que manda também nisso daí. Sim, hoje sou eu que mando no Leitor Cabuloso. Aí eu fiz junto com a Domênica a campanha do podcast Delas, né? E aí a gente... Foi acho que o primeiro projeto de verdade que a gente fez junto, né, Du? Foi. O podcast delas foi o primeiro projeto que a gente criou junto e que a gente cuidou junto. E aí agora cada um assumiu a cadeira na sua sala de administração e direção, né? Uhum. Aí hoje a gente faz muito projeto que a gente faz junto, né, eu com a Dô, mas daí a gente realmente dividiu, e aí eu fiquei com a parte do site do Leitor Cabuloso e ela ficou com o gerenciamento realmente do podcast delas. Mas a gente meio que é só mais pra saber, tipo, quem é que é responsável por cada coisa, mas é meio que é feito meio que junto, né, meio que um ajudando ao outro. E acho que é isso daí. Bom, devidamente apresentados aqui, então, né, vamos... Qual que é o tema de hoje, Júnior? O tema é que não dá pra fugir. A gente vai continuar falando da quarentena. Coronavirus! Coronavirus! Tri. Dando. Tricotando. Só lembrando também, que eu não sei se ficou aí registrado, todos os links de todos esses projetos incríveis que foram citados vão estar na publicação episódio, né? Leitor Cabuloso é uma referência na internet, hein? E tem 2 pessoas aqui que são referências. Bom, vamos começar logo o Tricotando de hoje. Como o Júnior bem disse,
quarentena, Covid-19. A gente tá num monoassunto. A gente fez um tricotando já sobre quarentena, né? Nós três no início. Mas a gente não focou tanto no tema que a gente escolheu aqui hoje, que é a convivência, senhor Júnior Feital, colegas tricoteiros, senhorita Domênica, senhor Basso. Eu faço igual aquele pessoal, né, que tá no debate e fala, cumprimento 300 pessoas antes de começar. Não é? Igual aquele radialista que não consegue lembrar a pauta e ele não para de falar e fica puxando um assunto no outro. Olha até que alguém, só. tipo, tá do outro lado daquele vidro, né? Começa a fazer um sinal pra ele, aí ele lembra, emenda e vai. Pode ter sido isso também. Pode ter. Mas o negócio é o seguinte, a gente vai focar na parte de convivência aqui da quarentena, porque as quarentenas são muitas, né? Tem gente que tá trabalhando, tem gente que não tem o que fazer, tem gente que tá confinado sozinho, tem gente que tá achando que não tá acontecendo nada, né? Acha que é tudo uma loucura. Mas no nosso caso aqui a gente vai focar no quanto a quarentena tá afetando a convivência, colocando os laços familiares e outros tantos à flor da pele, né? Colocando todos à prova. O Júnior tá aqui como representante, o provedor da família. Né, Júnior? Meu, que exagero. Voltamos aos anos 50, mas... A Dor e o Sr. Vasso como um casal, né? Aí na quarentena, eu tô aqui como pentelho, basicamente, é isso. Só pra demarcarmos a posição. Mas aí, pra gente se estabelecer e sair de um ponto que eu acho que é o básico, como que era antes, assim, né? Se a gente já pode falar da era antes de 2020. Júnior, você aí na família, vocês conviviam muito tempo juntos? Tinham só um horário pra ver todo mundo? E como é que tá agora? Porque a principal coisa que a gente vai ver é o contraste, né? De como as coisas eram antes e como as coisas estão na quarentena. Sim, aqui nós somos na minha casa são 5 pessoas, né? E normalmente eu trabalho 2 horários, a esposa trabalha 2 horários também. Os meninos, a minha filha mais a do meio, né? Ela estuda o dia inteiro, ela tá no ensino médio integral. E o mais novinho estuda à tarde. E o mais velho trabalha e estuda, então esse aí já não era muito visto mesmo. Mas havia um momento em que a casa ficava vazia, né? Todas as tardes estava todo mundo fora de casa. Eu, desde a quarentena, só saio pra ir ao supermercado, né? Então eu tô em casa o tempo inteiro. Eu fiquei exatamente 8 dias sem sair de casa da última vez. Parabéns. Porque eu fui ao supermercado e voltei. Os meus filhos mais novos, eles têm mais de um mês que não põem a cara na rua. Mas aqui em casa é tranquilo, porque todo mundo se dá bem, assim, dentro de casa. Não é uma convivência tensa, ou de vez em quando tem um ranca-rabo, porque é ser humano, aí né, que a gente gosta. Segura então, segura o ranca-rabo. Que é aí que a gente começa a ficar animado, né? Mas eu digo tranquilamente que a quarentena não tem me afetado de maneira negativa, né? Eu terminei agora um trabalho de conclusão de curso, terminei na segunda, né? Parabéns. Mas me ocupou enormemente, então eu estava lendo mais de um livro por dia, escrevendo, tentando escrever furiosamente, então para mim foi um período que, apesar de longo... O que você concluiu? Eu estava fazendo uma especialização na Universidade de São João del Rei. Eu estava, na verdade, eu deveria estar finalizando o TCC, mas eu escrevi ele praticamente todo na quarentena. Me salvou a quarentena. Triste falar isso, mas o trabalho ficou bem melhor porque eu tive muito tempo livre para escrever. É um curso sobre povos tradicionais, então ele está falando basicamente sobre povos indígenas. E assim, eu sou um cara formado em história e que tenho atuação na área de educação. Eu sabia que você tinha que estar formado em história pra Domênica, já gostar de você, né? Falar tudo. Pois é. Aí me aventurei pela antropologia. Aí na antropologia eu me ferrei, porque sou um leigo tentando escrever um artigo científico, né? Quase morri. Mas me ocupou muito, então não posso reclamar, não. Morreu, mas passa bem. Passo bem. Então agora vamos aos convidados, né? Senhorita Domênica e senhor Basso, como é que era aí antes da quarentena? Vocês se viam sempre? Estavam sempre juntos?
E como é que tá agora? Se é que mudou algo ou Você quer não mudou? responder essa? Então, nós moramos juntos, então sim, a gente se via. E foi até engraçado o que aconteceu com a gente, porque a nossa vida ela mudou muito do final do ano passado pra cá, mais ou menos em outubro. No começo do ano, já comecei a trabalhar meio período, ano passado, então eu passava a parte da tarde, que coincidia com o mesmo período que o Baço tinha também após o trabalho para ficar em casa. Mas eu ainda fazia, às vezes, algumas horas extras à tarde e tinha outras atividades fora de casa. Desde ali do começo ali do último trimestre, mais ou menos ali em outubro. Já em fazem outubro, quase 5 anos, né? Porque o tempo tá... Pois é, porque 2019 teve 84 anos dentro dele. E Não, aí... a gente comemorou 2 anos juntos, 2 anos morando junto agora em abril, né? Olha. A gente falou assim, nossa, mas tipo, só foram 2 anos? Tipo, porque... Parece 20? Exatamente Cara, aconteceu isso. tanta coisa nos últimos 3 meses que Foi eu falei, a gente não pulou um aniversário, Não é? não? Porque, tipo, não... Olha, primeiramente, então, parabéns aí pelos 20 anos juntos. Boda de prata. Não é, gente? Passar por 2019, 2018, olha, Nossa não larga mais, Senhora. hein? E aí... 2020? Nossa. aí eterno, né? Oh. E aí o que aconteceu foi que a nossa vida mudou, porque em outubro eu parei de trabalhar e na sequência ele também, que trabalha, né, no serviço público, começou a trabalhar em casa de teletrabalho. Então o que aconteceu é que a gente já estava convivendo junto dentro do mesmo espaço antes da grande pandemia, mas nós ainda tínhamos atividades externas, algumas das quais a gente fazia junto e outras que a gente fazia separado. E com a quarentena, o que aconteceu é que a gente não sai mais de casa, porque as atividades foram canceladas, né, ou adaptadas para a distância, como, por exemplo, os cursos que eu faço, agora eles são feitos de maneira online. Sim. Então a gente fica literalmente 24 horas por dia juntos. Aí já passamos a barreira dos 30 e poucos dias aqui do que a gente tá gravando. Sim. E Direto. eu mesma não saio de casa há mais de 30 dias mesmo, assim. Eita. Não sair mesmo, nem pra ir no mercadinho da esquina. Parabéns. Não saio. Tem que... Quanto mais tempo a pessoa fica direto em casa, ela tinha que ganhar um selinho, sabe? De estrelinha, né? Estou há 50 dias. Não é uma estrelinha na testa, né? Tum. Igual videogame, né? Começa a liberar aqueles badges, né? Tipo, Uma coisa legal que vocês falaram aí, na verdade 2, né? Uma é isso, porque o tempo ele tá ficando superlativo, né? Qualquer dia parece uma semana e aí só piora a situação. Mas uma coisa boa que aconteceu então com você, né, Basso? É que antes você já foi remanejado pro trabalho à distância. Então meio que você se preparou, Já. né? Você não teve essa loucura, porque muita gente, essa adaptação de supetão, né? Que foi o meu caso. Teve, agora, amanhã ninguém vem mais, mas você tem que continuar cumprindo o seu trabalho aqui. E foi uma loucura. Você teve essa sorte, entre aspas, né? na verdade, eu trabalho na NSS e na NSS divide, né? O pessoal que faz atendimento ao público, divide entre aspas, né? Acaba meio que todo mundo faz tudo, né? Mas vira e mexe a gente dá uma certa dividida entre quem atende o público e quem trabalha fazendo análise daí dos processos, né? A gente meio que fazia um revezamento. E aí ocorreu que no ano passado, na metade do ano passado, o INSS começou com um projeto piloto para fazer home office, né? Fazer teletrabalho, né? Que eles chamam. Olha, o INSS à frente do seu tempo, gente. Olha, sem zoeira, cara, eu trabalho lá há 14 anos e a maior parte das inovações que eu vejo de serviço público, ele veio do INSS, sabe? Foi o primeiro pessoal, por exemplo, não só isso, como reconhecer, tipo, o primeiro órgão que reconheceu união homoafetiva, o primeiro órgão que reconheceu, tipo, salário maternidade também pra pai, né, tipo, licença maternidade pra pai. Então, assim, ele é bem, nessa parte, o pessoal que normalmente coordena ele sempre tá bem à frente, normalmente, do tempo deles. E, apesar que, isso considerando serviço público, né, porque home office é uma realidade em um monte de lugar, né, só serviço público que segura ainda. E aí eu me candidatei daí pra uma vaga daí do projeto piloto e aí eu fui chamado em novembro. E isso daí foi, uma certa forma, foi engraçado porque eu fui voluntário e
o projeto tem 1 milhão de coisas, sabe, tipo, mais complicadas, que era o INSS não te dá computador, né, não te dá internet, você tem que providenciar, certificado digital você tem que retirar, sabe, ele não te dá nada, né. Olha aí. Então, durante muito tempo, né, eu tive que trabalhar muito mais horas que eu trabalhava normalmente pra dar conta, porque eu não, era outra rotina de serviço, era uma outra cobrança de produtividade, né, eu tinha que produzir 30% a mais do que eu produzia no INSS na agência, né, pra poder ficar em casa. E aí foi muito engraçado porque os meus colegas achavam que eu se dividiam entre a galera que falou, mano, você fez uma burrada, né, porque você tá trabalhando mais, e a outra que achava que não tinha... E a outra que era o pessoal que só atendia o público e não fazia processo, que achava que eu tava levando muita vantagem porque eu tava em casa, e aí, tipo, eu tava, tipo, de boa, né? Esse é um efeito colateral, né, da quarentena. A pessoa tá em casa... Não, mas é uma imagem muito persistente de quem trabalha em casa, de que ele não tá trabalhando. Ou que ele trabalha mais na manhã, né? Hoje parece que agora vai mudar. Parece que e aí eu posso dizer que agora, em abril, né, eu estou, tipo, rindo e apontando pra cara deles, né? Porque o INSS fechou, né? Sim. E fechou as portas no dia 20 de março e falou... Todo mundo vai pra casa e tem que trabalhar lá de casa e dar os seus pulos. Se vira aí. Entendeu? Se vira aí. Então agora a galera tá lá se matando, tá? Meu Deus, por que não é desse jeito? O sistema não funciona, minha internet tá com falha e o INSS não me dá desconto porque a net não tá funcionando aqui em casa e não quer nem saber, né? E aí eu só fico só no chat. Hoje eu viro pra Domênica e falo, que coisa, né? Ai, ai. Quem diria, não é? Tipo, como diria o Luiz, o marido da Isabel Wittmann, né? Tipo, agora chegou o meu momento. Exatamente. Ali que ia virar esse jogo. Essa coisa do trabalho afeta muita gente e afetou o meu caso aqui voltando na questão familiar, né? Porque eu tive que me virar de supetão aqui em casa e não tem, né? Não tinha lugar pra trabalhar, não tinha mesa, não tinha nada. E também rola, aí eu não sei vocês, o Júnior até que não, porque ele não tá dando aula, mas o pessoal da sua casa não entende que você tá trabalhando, né? São os problemas da hiperconvivência, esse conceito novo, que aparecem, que são coisas bobinhas. E aí o Júnior pode falar dos arranca-rabo dele, se a Domênica e o Sr. Bastos tiverem. Mas apesar que não, né? Eles já estão 20 anos juntos, eles já se conhecem bastante. Mas uma coisa boba igual essa aqui, eu precisava trabalhar, mas eu tava no notebook e aí todo mundo, Rafael, você vem cá, me ajuda aqui com isso aqui. Mas eu não posso, eu tô no meu horário de trabalho, sabe? E essa noção, né? Se você não tá saindo de casa, você não tá trabalhando. E eu era desses aí, Júnior. Eu ficava o dia todo fora, de 6 às 6. E quando eu tinha aula da pós, realmente era o dia todo, de 6 às 11 da noite, né? Só voltava pra dormir. E agora tá acontecendo isso aqui. Todas 5 pessoas também em casa o tempo todo. Então essa hiperconvivência faz acontecer essas tretinhas. Muita tretinha, coisa de você colocou isso, você tirou isso do lugar e não colocou de volta, sabe? Essas coisas assim. Tem isso aí? Tá rolando? Aqui em casa, como... Ou você se isola no quarto e deixa o fogo no parquinho? Na verdade, acho que quando começa a estressar muito, é uma questão de privilégio, né, cara? Você tá uma casa assim que cada um tem seu quarto. Tem isso também. Tem uma questão assim, olha, tá cansativo? Eu vou pro meu quarto, fecho a porta, faço lá o que eu tiver que fazer, ou estudar, né? Eu fico imaginando casas menores onde as pessoas não têm essa compartimentação, entendeu? Aqui, felizmente, tá nesse ponto, assim, às vezes quando tem as tretas são essas, sabe? É coisinha do dia a dia, estabelecemos algumas tarefas pros meninos, aí o menino dá aquele perdido, né? Oi? Eu acho que nesse momento ser pai deve ser bom. Você pode... Não, eu não, né? Mas assim, às vezes, porque a escola dos meninos conseguiu estabelecer minimamente um sistema remoto, né? Então, às vezes, tem que dar uma cobrança. Olha, você tem muita atividade para fazer. Eu tentei fazer alguma coisa, né? A gente já tinha um hábito de fazer aulas por ambientes virtuais, então a gente está tentando manter, mas no serviço público, infelizmente, tem uma questão social, né? Que afeta muito. Nem todo menino tem um acesso
acesso tão facilitado à internet, às vezes, ou tem alguma dificuldade. Então, pra gente, como professora, não tô tendo uma normalidade. Mas os meninos, não é normalidade, mas eles conseguem manter uma frequência maior. E às vezes dá uns estresse. Eu acho que mesmo quando a gente tava com cada um fazendo suas atividades externas, também tinha os estresses. Pode ter amplificado, né, em algum momento, essa questão como você disse, a gente tá convivendo o tempo todo. Exatamente. Esse negócio de hiperconvivência, né, faz que tudo seja ampliado. Então, se tinha uma coisinha que irritava e você vê essa coisa acontecendo todo dia com a mesma pessoa e sempre, né, não muda, parece um eterno dia da marmota, né, acho que fica complicado. Por exemplo, o Sr. Bastos vira pra Domênica há 30 dias sem sair de casa, e aí, o que você fez diferente hoje? Acho que não. Isso é uma coisa, na verdade, que a gente que deu muita sorte, porque a gente já tinha que... Sorte não, né? Que mentira. Porque, como vocês estão falando, vamos usar as palavras certas, né? A gente é muito bom juntos, eu com a Domênica. Aí sim, hein? E aí não ter... Muitas dessas coisas daí não teve, porque eu já precisei trabalhar, quando a gente fez esse combinado, né, da Domênica tirar esse ano sabático para investir em outras carreiras, né, e fazer curso e se preparar para entrar no mercado de trabalho com uma outra coisa que ela não queria mais continuar trabalhando o que estava trabalhando antes. Então a gente já tinha estipulado já meio que isso, e a gente já tinha feito uma reorganizada divisão tipo de tarefas. Eu tinha já vindo aqui para ficar no serviço de home office. Então, na verdade, tipo, meio que a gente já tava meio que preparado já. E acabou assim, então que coincidiu as mudanças, né, que vocês tinham preparados com essa grande mudança que afetou todo mundo, né? Isso. E aí a gente deu a gente sabia muito bem também como se organizar, né, essa coisa que o pessoal tá falando de, nossa, eu não tô aguentando o meu parceiro 24 horas por dia. Eu falei, mas ué, você tá grudado com ele? Tipo... mas eu concordo totalmente com isso. A dor, tipo, a gente passa o quê? Tipo, várias horas, às vezes, por dia sem se falar, estando no mesmo... dividindo o mesmo cômodo, né? Mas aí é uma coisa que realmente... De novo, né? Aí eu não acho que é uma questão de privilégio de espaço apenas. Eu acho que é uma questão de você cuidar melhor do seu relacionamento e também ter um pouco mais de consciência das suas necessidades. Então, por exemplo, a gente tá gravando podcast, obviamente a gente tá gravando de cômodos separados, não só por uma questão de áudio, mas também por uma questão de ter o próprio espaço mesmo e se sentir mais confortável para isso. Mas a gente pega, por exemplo, de final de semana, onde eu vou fazer algumas atividades que são relacionadas à casa. Acho que foi no domingo e nesse sábado, por coincidência, que foi um bom dia, tomamos um café da manhã juntos, beleza, ele foi fazer as coisas dele, foi fazer as minhas, a gente sentou na mesa pra almoçar, ele foi fazer as coisas dele, foi fazer as minhas coisas, eu fui dormir, ele tava jogando RPG com os amigos dele, ele voltou, dormiu e vi ele no outro dia. E sim, o fato de você ter uma casa com mais pessoas não necessariamente significa que você tem que ocupar o mesmo espaço que ela. Se a sua casa é muito pequena, é muito importante aí você tentar negociar horários, demandas, espaços e tudo mais, porque é claro que às vezes a gente tá trabalhando em alguma coisa e chama o outro para comentar ou chama o outro para pedir ajuda. Isso acontece e isso realmente quebra a linha de raciocínio do que você tá fazendo com o seu trabalho, com o seu curso, com a sua atividade. Mas aí também cabe a pessoa que foi chamada estabelecer um limite. Então falar assim, olha só, agora eu tô muito ocupada, me dá 15 minutos e a gente se fala. Ou, às vezes, parar aqueles 15 minutos, atender aquela necessidade e voltar depois. Entendeu? Então, tudo é uma questão também de como que a gente se organiza. E aqui a gente tem uma coisa muito clara entre eu e ele, que é, nós temos plena ciência de que nós somos pessoas diferentes, com cabeças diferentes, histórias diferentes, demandas diferentes, e a gente trabalha muito o relacionamento numa questão de diálogo. Então, a gente não briga, a gente conversa. Às vezes rola umas cara feia? Não sei. Assim, se aconteceu, né? Se aconteceu, às vezes rola um Jigglypuff, sabe? Tipo, ficar com uma cara burrada. Nossa, a melhor coisa. Comigo o tempo todo, mas assim também. Aí é só levar olha aí esse bico aí, e aí o bico passa, né? Porque você não vai sustentar o bico se a outra pessoa não quer brigar. Entendeu? Uma coisa legal que você falou. Mas, Rafa, só um comentário aqui, porque a gente tá falando assim, olha, é uma questão de respeito e tal, mas eu
acho que tem muita também, o Domênica e Basso, uma questão de personalidade. Eu acho que tem pessoas que têm uma necessidade inacreditável felizmente aqui em casa não, mas por exemplo, tá na rua, de sair, de ver gente, aí pra ela é um martírio inacreditável ficar dentro de casa. Porque lida... Entendeu? Aí ela pira, surta o tempo inteiro. Sim, todo mundo foi pego de surpresa nisso, né? Ninguém esperava ter que ficar tanto tempo dentro de casa. Mas, gente, se tem um lugar que você tem muita coisa pra fazer, é dentro da sua casa. É inclusive por isso que a gente sai, que é pra não ter que fazer as coisas. É pra não encarar Verdade a realidade. seja dita. Era casa, né? Olha, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu tô tendo problema pra conseguir educar meus pais, né? Tipo, nunca... Meus pais moram em outra cidade, né? E tem mais de 60. E eu falei que eu nunca senti tão pai deles quanto nessa pandemia, né? De falar, não, todo mundo tá saindo. Você não é todo mundo, você vai ficar em casa, sabe? Clássico da sua mãe foi na sua... Saiu pela sua boca, né? Nossa, e porque eles estão nessa, né, que o Júnior falou, nessa necessidade, tipo, de, olha, eu preciso sair, eu não tô aguentando ficar aqui, né? O meu pai, por exemplo, meu pai está indo trabalhar dia sim, dia não, ele não aguentou. Nossa. Né? Mas aí eu, tipo, minha mãe fala um negócio desse, meu pai fala um negócio desse, eu falei, mas por quê? Aí fica entediado em casa. Eu falei, como? Tipo, os armários estão arrumados, o banheiro tá limpo, a geladeira tá organizada, tipo... Porque assim, desculpa, se eu passar, eu com a Domênica, se eu largar meu serviço e eu passar eu com a Domênica dentro de casa o dia inteiro, a gente tem serviço pra fazer. E eu não tô nem dizendo, tipo, assistir Netflix e ler um livro. Eu tô falando de serviço manutenção de casa, sabe? Sim, manter a casa. Que dá uma manutenção da porra isso. Isso é engraçado, porque é só falar, é igual criança. A gente fala que é só criança, né? Que fala que não pode, mas a gente tá vendo isso acontecer com pessoas de diversas idades, cara. Não pode, o cara, eu preciso. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo, eu não tenho como. E uma coisa legal que a Domênica falou que eu queria puxar de volta é esse negócio de espaço, né? Não precisa ser o espaço físico, não é o espaço literal que a gente sempre fala. Mas isso, aí eu vou jogar outra aqui. Um problema de... Bom, a Domênica e o Sr. Basso, vou dar uma dica aqui, ó. Coloquei aqui, né, na pesquisa da pauta sobre isso. Tem vários YouTubes aí, ó. Vocês que são um casal bom, segundo vocês mesmos, eles dão dicas como passar a quarentena em casal. Tá bombando esses vídeos, hein? Então fica essa dica aí. Ai, gente. E outra coisa é que é isso, né? A relação familiar, bom, o respeito entre as pessoas, a conversa básica mesmo, né, no dia a dia, ela não tava boa. Então, quando você força as pessoas a ficarem juntas, quando o negócio não estava estabelecido, questão de espaço, respeito, personalidade, como o Júnior falou, nesse momento de hiperconvivência onde está tudo ampliado, só piora, né? Então faz sentido muitos dessas tretas e muitos desses memes que eu acho horríveis também. O cara falar, nossa, tem uma mulher aqui em casa. É minha esposa. Como assim, né, cara? Eu não entendi. Que meme é esse? Isso é uma coisa que particularmente está me irritando, sabe? Tanto que é uma das coisas que eu tava até falando na internet, tava falando com a Adu, falei, eu quero ser chamado em algum lugar pra falar. Então pode falar. Isso, porque eu falei, meu irmão, que porra de relacionamento que você tem, entendeu? Que tá tão difícil você passar, tipo, junto, sabe? Porque eu entendo que tem todos os entraves, né, que a gente colocou de personalidade, de às vezes até relação espacial. Por exemplo, eu com a Domênica moramos numa casa, né, tipo, que tem um quarto, uma sala, uma cozinha, né, tipo, um escritório. Então, assim, tipo, um pode ficar na sala, outro no escritório, um vai pro quarto, né, tem lugar. Só que, assim, eu vejo, por exemplo, eu com a Domênica, a gente passa 80% do nosso tempo no escritório, porque eu tô trabalhando e ela tá editando, ou fazendo alguma outra, ou estudando, ou assistindo aula, ou fazendo alguma coisa assim. E eu falo, gente, a gente tá um do lado do outro e você tem um respeito de espaço que tá ok, né? Tipo, ela está trabalhando naquela hora, eu não vou conversar com ela. Sem zoeira, às vezes a gente vai se falar no almoço e na janta, só. Porque você tem outras coisas pra fazer. É claro, se você estiver dentro de uma sala segurando a mão da sua cônjuge durante 7 dias, aí realmente eu falo pra você, não há relacionamento que aguente. Mas meu irmão... Cai depois, né? 7 dias? Gangrena. Meu irmão, você precisa providenciar, tipo, atividades que você tá já fazendo sozinho e sem outra pessoa, porque realmente ninguém aguenta daí, né?
Mas assim, é uma coisa que pra mim é tão simples de você conseguir, tá certo, mora, por exemplo, sou eu com a Domênica aqui, a gente não mora numa casa com um monte de gente, que aí as dinâmicas começam a ficar mais complicadas de fazer. Mas de quem a gente tá ouvindo muito isso, é quem tá na mesma situação que a gente, né? É só um casal dividindo a casa. E tá fazendo eu olho e falo assim, cara, eu acho que as pessoas precisam parar com algumas coisas, como, por exemplo, justificar tudo com base em personalidade. Então, a minha personalidade é ser, sei lá, grosseira quando eu não estou contente. Isso não é personalidade. Falta de educação. Ou pode ser, talvez, um desconforto consigo mesmo e tal. Isso é uma coisa assim, procure terapia. Mas vamos analisar também tudo isso como, olhando pelo lado, entre aspas, good vibes, já que eu fiz um episódio sobre isso com vocês aqui. Gratiluz. Né? Eu acho que, independente do que tá rolando, essa realmente é uma oportunidade que a gente tem pra começar a analisar melhor as nossas relações, e não somente com o outro que vive com a gente, ou com os nossos filhos, com os nossos pais. É importante que a gente faça isso até mesmo com a gente. Entendeu? Então, é necessário que você pare, que você entenda quais são as suas necessidades pessoais, qual que é a sua necessidade de espaço, qual que é a sua rotina de vida. Eu, por exemplo, tenho uma necessidade quase biológica de ter um teto de horário para dormir cedo, e o Rodrigo, ele consegue dormir bem mais tarde do que eu. Ok, adoro ir pra cama, vamos ficar juntinho, batendo um papo e pensando na vida? Adoro. Mas eu tenho 24 horas do dia pra fazer isso. Horário de dormir eu só tenho um horário, então eu posso negociar com ele, a gente faz isso em outro horário do dia, entendeu? Porque ele também não precisa parar tudo que ele tá fazendo pra vir comigo. Tipo, a gente tá junto, tem que ficar junto, né? Vamos ver um filme aqui às 2 horas da manhã. Tem muita coisa acontecendo disso. Né? O pessoal aí... Teve aquele negócio, aquela notícia da China lá, que depois da quarentena aconteceu vários pedidos de divórcio, e o pessoal fez, né, uma festa com isso. Então acho que isso impactou de alguma forma. O brasileiro, que é um povo muito espirituoso, né? Faz piada com tudo. Então eles levaram ao máximo uma coisa que a gente já sabe que é, como a Domênica disse, né, um momento de reflexão pra todo mundo, né? Mesmo se a pessoa estiver sozinha, ela vai ter que lidar Rafa, assim. E até uma questão que Domênica falou, é uma boa experiência de gestão de tempo, né? Essa percepção de que o dia tá longo demais, ela não fecha pra mim. Nossa, gente, meu dia tá correndo tanto. Está sobrando tempo pra vocês? Também. Manda pra mim. Aqui, olha, eu não li tudo que eu queria ler, porque fica a impressão que a gente tá preso, que a gente vai ler tudo que a gente quer ler. Júnior, você sabia que o Shakespeare escreveu? Rafa, o Newton eu não consegui teoria, ler. Né? Eu li muito, mas eu li, né, focado lá no objetivo, que era terminar o texto que eu estava escrevendo. Mas ler o que eu queria ler, eu não li 2 livros ainda, né? Cara, porque eu mas não tenho sobrado é tão tanto tempo assim. Não é tão simples. Eu tava ontem no Instagram e aí eu comecei a ver pessoas que eu gosto de acompanhar o trabalho falando, vou fazer live tal dia, e tal dia, e tal dia. E eu, gente, vamos parar, porque assim, o dia ainda tem 24 horas. Ponto final. Não é porque você não tem mais que se deslocar pro seu trabalho, para suas demandas externas, que o seu dia magicamente passou de 24 horas para, sei lá, horas infinitas. Isso é uma coisa que a gente se engana muito. E aí tem uma questão da nossa própria biologia, que é a nossa necessidade de dormir, ela vai de tal hora até tal hora, e você treina o seu corpo para isso durante anos e anos, e aí é muito complicado, porque se você tá mudando o seu horário de dormir, você tá prejudicando a sua saúde, tá prejudicando a sua mente, e você vai se ferrar depois na hora que você tiver que voltar na rotina. Então é importante tentar equilibrar isso e deixar o mais próximo do que sempre foi o possível. E tem também a questão de que, cara, para de querer ser ultra produtivo, porque não é isso que é ser produtivo. Ser produtivo é você ter consciência e saber escolher bem o que você vai fazer com o tempo que você tem. Não adianta nada você estar em casa hoje trabalhando e para dar conta do que você fazia, sei lá, no escritório, que você fazia em 8 horas, você está fazendo em 12. Você é pago para trabalhar por 8 horas. Não adianta você querer fazer 84 tipos de curso diferente. Você não vai conseguir. Não adianta querer assistir todas as lives que acontecem às 19 horas via Instagram e YouTube. Você tem que escolher. Mas imagina que todo mundo que tá fazendo live hoje, você teria que ir lá comprar um ingresso e deslocar até aquele local. Você ia poder estar em 5 lives diferentes? É verdade. Em 5 shows diferentes? Em 5, sei lá, palestras diferentes?
Não. Então você vai ter que escolher. É meio que estranho essa percepção, eu entendo isso, mas é realmente um momento de parar e entender que o tempo não é infinito, gente. Sinto muito dizer isso pra vocês. Em casa ou na rua, né? E é muito Gandalf já complicado. dizia isso. Você tem que saber o que fazer com o seu tempo que ele é dado, sabe? Eu E é acho- importante mesmo. E assim, escolhe sem medo, sabe? Pra mim hoje dá isso, pra mim hoje não dá. Sim. E não estranhe que você fique cansado de estar em casa, assim, cansado fisicamente. Você saiu do trabalho e você falou, eu tô cansado, mas eu nem atravessei a cidade. Sim, porque não é atravessar a cidade que te cansava. É o seu trabalho que te cansa, entendeu? E é normal você ficar cansado. É um trabalho. É engraçado. Agora, o que eu estranhei foi que eu não... Eu tô vendo esse pessoal, todo mundo fazendo um monte de live, essas coisas sendo super produtivo, caramba, 4. E aí, como a minha jornada de trabalho não mudou, a minha coisa não mudou, né? Pra mim, tipo, isso tá, tipo, ok. Né? Porque eu tô olhando e falei, não, eu continuo tendo que, sabe, rotina se fazer as mantém, mesmas coisas. É porque aí a pessoa não conseguiu manter a rotina, né? Não conseguiu fazer a gestão do tempo que já foi falado, que infelizmente não é o que temos mais. Olha aí, Júnior, podcast quando é bom, o tempo ele urgiu aqui. Estamos sabendo que o pessoal aí tem compromisso depois, então vamos já encaminhar aqui, senhor Basso, para o nosso arremate final, que a gente tricotou. Nossa, mas já... Pois é, eu também tô um pouco indignado, mas eu tenho ordens aqui da produção que tem que acabar. Olha lá, ó, olhei pra ele e ele fez um sinalzinho, sabe aquele sinal no pescoço? Vou te matar, maldito. Pois é, a gente tem um arremate aqui que a gente tricotou tudo isso, a gente tenta pegar alguma coisa que ficou, fazer uma conclusão, fazer alguma coisa legal, enfim. É essa hora, é esse o momento. Se vocês não se importarem, eu vou começar aqui já com um arremate, porque a gente tentou focar nessa questão da hiperconvivência, mas a quarentena é tanta incerteza, né, que faz com que a gente fale de todas essas coisas que estão nos afetando, e eu queria puxar isso, a gente está sendo afetado, então não precisa ficar desesperado. Ai meu Deus, essa coisa aí da produtividade que a Domênica apontou muito bem. Tem gente que acha que agora é o momento para virar tem um MBA em Harvard. Cara, calma, tenta, né, passar de um dia primeiro do outro e com calma. E eu também queria pegar aqui só que eu conheço pessoas, né, e sei que esse podcast não vai servir, porque tem pessoas, Júnior, que é extremamente penoso estar confinado com a família, porque a relação é de veras desgastada, de formas que a gente aqui não consegue nem imaginar. Então mandar força também para essas pessoas, porque a gente, como o Basso disse, né, tem uns memes, é engraçadinho e tal, mas não é para levar tanto a sério, porque às vezes a pessoa tá fazendo muito barulho por nada. Aquele clássico. Muito bem, isso é meu arremate aqui, viu? Ô, senhorita Domênica, você se lembra dos seus arremates fabulosos? Você pode puxar um aí? Eu gostei do Fabulosos, Pressão. achei Fabulosos. interessante. Também. Eu vou, só antes de fazer meu arremate, puxando do seu arremate Claro. e tricotando pra cá. Opa, pega a linha. Quando a gente fala que é importante você trabalhar a sua relação e respeitar o espaço do outro e tudo mais, a gente tá, obviamente, falando pra quem tá ouvindo. Isso não quer dizer que todas as famílias são funcionais e todos os relacionamentos são saudáveis. Dito isso, caso você esteja num relacionamento abusivo, num relacionamento violento, eu sei que isso é um período muito mais complicado, porque literalmente você não tem pra onde fugir. Então, se você tá passando por isso, existem canais pra você pedir socorro, auxílio, enfim, por favor, utilize. E, gente, o nível de estresse tá alto, o que é natural, e a gente não tem uma previsão real de quando essa pandemia vai acabar e a nossa vida vai voltar a algo que será mais ou menos parecido com o que era antes, porque eu acho que voltar ao normal como era, a gente não vai voltar, não. Mas, se você ouvir seus vizinhos, né, elevando o tom de voz por algum motivo, se você ouvir algum vizinho agredindo a esposa, agredindo criança, ou alguma mulher mesmo agredindo uma criança, ou às vezes até o esposo, enfim, caso você ouça isso, você não precisa cruzar seus braços e fazer de conta que nada tá acontecendo. Você deve intervir de uma maneira que você já deveria ter intervido fora da pandemia também, que é pedir socorro para a polícia, para o conselho tutelar, enfim, para o órgão que tiver disponível aí para
atender essas demandas. Isso é muito importante, porque existem famílias que estão em lares violentos, e a gente não pode ignorar essas pessoas também. Exatamente. Então, todo o recorte que a gente fez aqui do episódio são para pessoas que não estão passando por essa situação. Para você que não está passando por essa situação, que bom, fico muito feliz. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, e por mais que eu e o Rodrigo a gente brinque bastante que a gente é muito bom junto, cara, a gente é muito bom junto, a gente acha, por isso que a gente tá junto, né, e não estamos com outras pessoas. Mas uma coisa que a gente trabalha muito na nossa relação é o diálogo, e isso é muito importante de praticar, e não é uma atividade que sempre dá prazer. Às vezes incomoda muito você chegar pra pessoa e falar, olha, eu não gostei de tal coisa que você fez ou de tal forma que você agiu comigo. Mas a gente sempre manteve esse diálogo aberto, porque assim a gente consegue resolver as nossas pendências e as nossas demandas de relacionamento muito antes dela virar uma coisa completamente fora de controle ou uma coisa completamente fantasiosa só tá na cabeça de um dos dois. E isso é uma coisa que vocês podem começar a praticar já, entendeu? Então assim, pratiquem. De verdade, não tenham medo de pedir ajuda e principalmente se você está numa casa onde já tem uma pessoa que cuida dessa casa, que normalmente é a mãe ou a esposa, sim, ela pode estar mais estressada, ela pode estar mais irritada e é porque a demanda dela aumentou, porque antes ela estava adaptada numa rotina que as pessoas saíam e agora essas pessoas estão aqui. E meu Deus, o trabalho não diminui, o trabalho aumenta. Então, vamos tentar organizar aonde que você consegue ajudar de alguma forma na manutenção da sua casa, porque isso não é atividade só de um, isso é atividade de todo mundo. Lavar louça, lavar roupa, passar roupa, enfim. As atividades de cuidar de uma casa é de quem mora na casa. É simples assim. Então tenta se reorganizar para poder facilitar para que a pessoa que faça com mais facilidade, mas também para que você aprenda a fazer essas coisas para ajudar ela a fazer tudo isso. Porque vocês tendo clareza na importância disso tudo, fica muito mais fácil de você aprender a respeitar o espaço do outro e a necessidade do outro, porque você tem que aprender qual que é o valor dessa necessidade, entendeu? Então vai com calma, a gente vai sair dessa, vai passar. Fica em casa, vai ficar tudo bem. Mas se você continuar falando que tudo vai dar errado e que não tem jeito e bater a cabeça na parede, aí não vai mesmo, né, gente? Então, respira fundo que vai melhorar. Vai passar, uma hora vai passar. Olha, eu não vou fazer a ousadia de separar aqui o Sr. Basso, né? Colocar o Júnior no meio do arremate dos dois. Não vou fazer isso. Então, Sr. Basso, por favor, quando é que sai o canal Coisas para Fazer na Quarentena do casal Mendes, né? Que foi dito no início. E aproveita e faça aí o seu arremate final. Podia, né, Dô? A gente podia, né, fazer um... O que você acha? A gente fazer um... O que você acha? A gente fazer um Facebook do casal pra ficar postando... Nossa, olha, eu acho que é sucesso, viu? Olha, eu acho que é sucesso, bom. Eu voto, eu acho. Uma ótima maneira de acabar o casamento. Olha, eu não tenho realmente muito mais do que arrematar dessa nossa conversa, não sei acrescentar o que a Dô realmente falou sobre questão de conversa e de diálogo, e eu acho que é muito importante pra gente conseguir ver, como a gente falou, que em muitos momentos a gente tá lidando com outras pessoas na casa, lidando com outras personalidades, outras, né, vivências, outras vontades. É conseguir fazer o combinado, acho que não só da gente poder saber que o outro precisa respeitar nosso espaço, a gente respeitar o espaço dele, e em certos momentos virar e falar, olha, não posso, agora não dá. Olha, não sei, das 8 até meio-dia eu não vou estar disponível, a partir desse horário eu estou. Né? E aprender a falar um não e aprender também a ouvir um não. Né? Que eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender é que não estar dentro de casa não quer dizer que você está disponível sempre. Né? Isso a gente está vendo até inclusive pro meu trabalho, eu vejo, tem um horário lá que eu fico lá e depois disso eu silencio o WhatsApp e falo, não vou mais responder pra vocês. Também questão, por exemplo, de pessoal de podcast que daí vem chamar pra gravar. Olha, não é porque agora eu estou em casa que eu posso gravar a qualquer hora. Não, eu posso gravar esses horários aqui, né? E aí, tipo, é isso. O pessoal fala, mas olha, é o que tem, né? A gente tem que começar, acho que, a aprender também a falar um não e aprender a ouvir um não. Né? Tipo, de olhar, também achar que como tá todo mundo em
quarentena, todo mundo tá na pandemia, tá isolado dentro de casa, e falar, bem, você pode, então, posso te ligar e posso entrar em contato com você e te pedir qualquer coisa, porque você não tem que estar em casa mesmo, sem trabalhar, né? Então, eu acho que isso é uma via que vai pros dois lados, né? Tipo, tem que saber falar esse não e tem que saber ouvir esse não pra conseguir impor limites, porque eu vejo que muitos dos problemas que as pessoas estão retratando pra gente, né, estão relatando pra gente, é por ultrapassar o limite um do outro, né? E eu acho que isso precisa ser colocado e a gente aprender a lidar com isso, porque ninguém mais tem 14 anos, sabe? Tipo, então... A não ser alguém que tá na isso. presidência, mas tudo bem. Nossa, tirando... Então, esse que é duro, né, cara? Eu falo pra Domênica que pô... a gente entra em depressão. Quem tá na presidência não tem 14 anos não, meu filho. Não confunda uma fase da vida que é a pré-adolescência com neofascista. Não confunda as Tem coisas. que falar o que as coisas são de verdade. Isso mesmo, Domênico, falou bem. Cara, não confunde não. Inclusive, tem que aprender a falar não e ouvir o não e ensinar o valor desse não pra quem tem 14 anos também. E pra quem tem menos também, gente. É isso aí. Boa. Vida social, família, é esse rolê todo aí. É legal. Olha aí. Eu gosto. Ficou fácil agora, hein, Júnior? Pode copiar esses arremates tudo aí. Na verdade, Rafa, eu acho que a Domênica tocou num ponto importante, porque você já conseguiu se organizar, os dois também já conseguiram, eu aqui em casa, né, nós conseguimos estabelecer uma nova organização, mas realmente tem pessoas que estão passando por situações muito mais complexas e às vezes até, como a Domênica citou, em casos, né, que a convivência amplificou os problemas de uma maneira de violência, de abuso. E é importante que a pessoa estabeleça, né, quem sou eu para dizer que como fazer, né, ou tentar me colocar no lugar de uma pessoa que eu não estou vivendo o que ela está passando, mas há canais de ajuda e isso é fundamental. Para como nós que estamos numa certa condição estável, eu acho que a insegurança pega também. Eu acho que o que mais tem incomodado as pessoas é essa insegurança de como vai ser. Qualquer exercício de futurologia, e eu dizer exatamente como vai ser, eu não me arrisco, né? Eu acho que são muitos pontos variáveis ainda que a gente não sabe, mas eu acho que o único conselho que está me dando muita tranquilidade e que eu tento passar é esse, a tranquilidade em enfrentar a situação. Não desesperar, não cair em extremos, não abandonar tudo, né, num discurso fatalista ou não cair numa rotina enlouquecedora de ser mega produtivo, né? Eu acho que as pessoas têm que estabelecer, se acalmar, né, analisar a situação com uma certa frieza e entender que vai passar, uma hora vai acontecer uma flexibilização da situação. Não é o momento, na minha opinião, mas para muitos já se faz necessário ou até de maneira precipitada. Eu acho que a gente pode ter um problema seríssimo de saúde no país se todo mundo voltar como está aqui em Minas Gerais. Já está muito adiantada essa discussão de voltar tudo, né, ou voltar, né, aqui no nosso lado tem uma cidade que reabriu o comércio, né, estabeleceu uma série de regras, mas que eu acho extremamente precipitado. Mas uma hora a gente vai ter que voltar a uma normalidade que a gente não sabe qual vai ser a próxima, mas calma, consciência de que a vida continua, né? A Domênica falou que vai melhorar, vai mesmo, né? Se bem que o fundo do poço nesse país nunca chega, mas eu acredito que a gente vai passar por isso e espero que a gente saia da situação melhor do que a gente entrou. Boa, exatamente. Olha, tá difícil pra todo mundo, mas pelo menos todo mundo tá junto, né? Entre aspas. Um amigo internet que sentiu vontade de compartilhar a história dele com a gente, manda aí no tricotandocast@gmail.com. Você quer saber quando vai inaugurar o canal casal do senhora Mendes? Manda também na @tricotandocast aqui pra gente compartilhar e conversar nessa quarentena que está sendo muito importante. Coronavirus! Agora, para finalizar aqui o Tricotando, o Sr. Basso, a primeira vez dele, eu acho que ele não sabe que a gente tem um bloco final aqui, né, Júnior? Um bloco de descontração, danceteria, microsystem, sabe, Basso?
A gente tem uma playlist no Deezer e no Spotify, então a gente sempre indica músicas, né? Todos os participantes que passam aqui deixam lá um registro musical para serem lembrados depois por aquela melodia boa ou serem xingados sem indicar música ruim também, porque o Júnior ele xinga mesmo, eu vou falar isso. Então é uma música de um artista. Se o Sr. Basso foi pego de surpresa, ele vai ficar por último para ter tempo de achar uma música ali. Eu acho que a produção não avisou ele. Olha, puxa vida, como é que é o nome daquela música da Carne Doce? Carne Doce. Que a gente gosta, que tá lá no... É de uma banda chamada Falo. Carne Doce. A música é Falo. Falo. A música chama Falo. A banda é da Carne Doce. É uma música... Falo? Uhum, Eu sensacional. acho que tem essa música, não? Não, Ela não. tem naquela playlist, do inferior ao caralho. Que por sinal é um livro, gente, que vocês deveriam ler, tá? Fica a dica aí. Olha, além de Opa. uma dica musical, tivemos uma dica literária, né? De que também o pessoal é especialista. A Domênica não sai do programa, né? Ela pegou O pessoal é especialista, tá? Você viu que eu pego qualquer gancho pra puxar, né? Tá certo. Não é? Tá bom, então já temos aqui a primeira faixa da playlist de hoje. Caine. Falo com Carne Doce. Olha aí, eu acho que não tinha na playlist Carne Doce ainda. Estreou. A gente sempre gosta de estreias aqui, porque diversifica, né? A playlist da Amigo Internet. Você tem música aí já, Júnior? Você? Eu já tô aqui. Manda Pronto. aí. Uma coisa positiva dessa quarentena é que eu tenho conversado muito com alguns amigos que eu tava conversando menos. Encontrei uma galera da antiga e a gente fala muito de música. E aí a gente fica ouvindo o metal antigo que todo mundo é fã. E até comentei, voltei a ouvir muito uma banda brasileira chamada Crisium. Aham. E aí a gente fica ouvindo e comentando, fazendo né, a gente sempre Crítico gosta de muito. musical. E aí, voltamos a ouvir death metal E aí eu vou pedir uma música que chama Violentia Gladiatore. É italiano a música? Parece que não é italiano, não. Não, acho que é em latim. Não, só o título. Mas é uma época boa do Crisium, que eu gosto muito. E essa música é... Tranquila, né? Que eu vou indicar. Tranquilinho, finalzinho de tarde ali. Tranquilaça. Você pode ouvir. Boa, Nada, tá essa é bom. muito boa. Crisium é uma banda super subestimada no Brasil. Crisium, como é que é, Vinho? Eu não vou arriscar meu italiano, não. Violentia Gladiatore. Não, mas não é italiano, parece vou arriscar latim também. isso. Mas Bom. vai lá, finge que é italiano. Violentia Gladiatore. Você tem música já, Domênica? Aí separadinha? Eu tenho, mas eu quero indicar duas. Nossa, Olha. mas gente do céu. Aí, Rafa, tá certo. Terceira participação, pede duas. Então pode, mas deixa eu indicar a minha primeiro e você fecha com chave de ouro a nossa playlist. Eu vou indicar Nossa, um que clássico responsa. Vamos lá. Não. Eu vou indicar aqui um clássico do rock and roll que eu redescobri, tinha tempo que eu não escutava, mas essa música é muito foda e não tinha na playlist, que é Dream On, do Aerosmith. Um clássico sem tamanho. Saudades. Sonsaço. Nossa, muito boa essa música. Que música é essa aí? Pois é, vamos aí sonhando, né, gente? Então agora, duas músicas, hein? Parabéns, Domênica. Chegou essa marca de poder indicar duas músicas. Não vale muita coisa. Mas fica à vontade. Tô reivindicando meu prêmio pela terceira participação Isso que você mesmo. ofereceu no começo do episódio. Pega aí o microsystem e fica à vontade. Tá, a primeira indicação que eu vou dar é de uma banda que eu gosto muito, chamada Tears for Fears. Todo mundo Ela é uma gosta. banda dos anos 80 ali e é Nossa. maravilhosa. E com certeza você já conhece alguma música. E provavelmente, se você não sabe quem eles são, ouvindo a discografia deles ou as melhores músicas lá no Spotify, apertando o coraçãozinho, vocês vão lembrar quem são. Buzz. A minha indicação deles hoje é a música Break It Down Again. É uma música muito gostosinha, faz parte, eu acho que, do álbum Elemental. E eu gosto muito dela e ela tem uma mensagem muito legal também. E
A segunda indicação é uma indicação de uma banda nacional chamada Uns e Outros. Eles fizeram uma música que se chama Pros que Estão em Casa. Pois é, olha só, não é mesmo? E eles têm um videoclipe lá no canal do YouTube, eu passo o link pros meninos deixarem na postagem, que é feito com podcasters participando do clipe. E é uma mensagem muito gostosinha de... Gente, aguenta firme, fica em casa... Vai dar tudo certo. Então eu acho que pra fechar aqui, um pouco de amor e um pouco da arte, da melhor forma que ela pode trazer pra gente diante de todas essas músicas que vocês falaram. E também da música do Tears for Fears, uns e os outros pra fechar com a gente, com esse poder que a arte musical tem de colar em sentimentos, despertar sensações na gente em um momento tão delicado quanto o que a gente tá passando. Nossa, olha, e é bom que a Domênica, eu não preciso falar nada, né? Muito bem, isso é excelente a playlist de hoje, porque foram 4 estreias, a única que já tinha era o Tears for Fears, porque tem uma outra música lá. O Tears for Fears é isso, né? Você nunca sabe, nunca reconhece a música pelo nome, mas o primeiro toque é isso que a Domênica falou, você fica apaixonado e nostálgico. Você tava nesse clipe aí de podcasters, Domênica? Fiquei curioso aqui. Não, eu não estava. Quem viu esse clipe foi o Fernando, do Pod Caverna. Quem fez a edição e a montagem foi o Rafa. Ele trabalha lá com os meninos, faz a captação do YouTube, ele também trabalha com audiovisual. E como o Fernando gosta muito dessa banda, ele me chamou e falou, ouve aqui. E cara, assim, teve um dia, o Rodrigo não sabe disso, mas teve um dia que eu tava trabalhando no balcão e eu vi o clipe e eu desatei a chorar. Eita. E aí ele veio do escritório, ele veio pegar um café e ele, você tá chorando? Eu, não tô, sabe? Então você estava. Eu tava, é porque eu tava emocionada com a música. Viu só, gente? Não façam isso, viu? Não ficam para o seu parceiro. Cara, mas não foi uma mentira tão grande assim. Mas não mintam pro seu parceiro. Essa música circulou realmente pela internet e é muito boa mesmo. Vamos ver então, eu acho que eu não escutei não, talvez eu reconheça. Mas todas essas estão aí na playlist, espero que a amiga internet curta, né? E diversifique aí a sua biblioteca musical do seu aplicativo favorito. Olha, senhor Basso, muito obrigado. Espero que você tenha curtido o seu primeiro Tricotando, porque você viu que aqui você tem potencial de chegar ao 4º, 5º, se quiser, claro, né? Muito obrigado. Não é? Nossa, eu que agradeço. Eu tava assim, já no Twitter falando há um tempo, falei assim, pelo amor de Deus, alguém me chama pra falar sobre isso, porque é um podcast de literatura, o outro é de, sabe, outra coisa, tipo, não encaixa, né? E aí quando veio o convite, eu falei assim, o que você acha? Eu falei, vamos, claro, vamos, quero muito, eu quero. Então, muito obrigado mesmo por ter dado essa oportunidade pra tirar essas coisas do peito, assim, poder falar um pouco, né, umas coisas que a gente tava sentindo agora nesse isolamento. Nossa, que obrigado isso. mesmo. Agora as portas estão abertas, né? As agulhas disponíveis. Domênica, novamente você não precisa falar, porque provavelmente vai ter a 4ª vez, né? Já tá aqui. Mas eu agradeço de novo a boa vontade e disponibilidade de tricotar com a gente. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. É sempre um prazer estar aqui e eu me sinto em casa mesmo. E que venha o 4º episódio aí. Tá na lista aqui. Se o pessoal gostar, é claro, né? Se o pessoal não tá gostando, tem por que eu voltar e tá tudo bem também. Às vezes a gente não gosta das pessoas. Não, mas tricotando ninguém escuta. Ai, que não fala assim dos seus ouvintes. Coisa feia. Ele tem essa mania péssima. Nossa, vamos melhorar isso daí na época de quarentena, hein? Faz favor, vamos parar com essa palhaçada. Boa. Obrigado, Júnior, como sempre, né, parceiro? Ô, Rafa, obrigado. Obrigado, Domênica. Obrigado, Basso. Foi muito bom conversar com vocês e agradecer a disponibilidade. Exato. Todos os links dos projetos já citados vão estar na publicação. São muitos links, porque são muitos projetos maravilhosos. E fica aquele abraço para você, amigo internet. Manda aí pra gente como é que tá a sua quarentena. Fica em casa e lave as mãos, né? Aquele pedido aí de sempre. Isso aí. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima semana.